Aleluia. Tu és santo, Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar, ó Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e a tua palavra, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do Luca. Obrigado, muito demais. Nossa. Pode se sentar, irmãos. Graça, amor e paz. O som tá bom aí? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Aumenta um pouquinho. Só um momentinho. Graça, amor e paz. Estão ouvindo? Melhorou? Bom, vamos lá. Primeiramente, uma honra estar aqui, mais uma terça-feira. O último louvor não foi por acaso, eu tinha pedido. Até os meninos, obrigado. Quebrei todo o que eles tinham planejado. Bom, primeiro vamos orar, curva sua fronte, vamos convidar o Senhor formalmente. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia, por estar na Tua presença, estar na Tua casa, Pai. Senhor meu Deus, abençoa, Pai, que da minha boca fluam as Suas palavras para o Teu povo, Pai. Que da maneira que se revelou a mim, que se revele a eles, Pai. Amém. Bom, quando falei da música, vou aumentar mais? Peraí. Tá bom? Estão ouvindo? Melhorou? Agora sim. Agora vai. Bom, eu comentei que a música não foi por acaso. Hoje a gente vai falar sobre guerra. E, na verdade, eu mudei o título dessa palavra algumas vezes. Desde a última terça até hoje, que foi quando eu e a Sara ali decidiu quem ia pregar, eu fiz algumas alterações. E aí eu dei o seguinte título como: se quer paz, prepare-se para a guerra. Essa é uma frase, ela não tem contexto bíblico, e sim um contexto militar. Mas, quando Deus me entregou, eu estava ali onde o Henrique estava, e o pessoal estava orando, momento de oração, do culto de louvor e oração mesmo. E aí eu não lembro quem que eu estava vendo orar, e aí veio na cabeça: é melhor estar em guerra do que estar em paz. Só que não entendi. Guerra não é algo bom, né? A gente vê tanta tristeza na guerra. E aí foi onde eu repreendi ali e falei: não, Senhor, pelo amor de Deus, está repreendido. E aí Ele deu uma paz ao meu coração. É melhor estar em guerra do que estar em paz. Voltando para o título, se quer paz, prepare-se para a guerra. Ela, na verdade, é uma frase em latim, que é civis pacem para bellum, que é de autoria de um provérbio romano, que ele significa, que indica que a melhor forma de evitar conflito é estar preparado para ele. Ou seja, se você quer ter paz, prepare-se para a guerra. Pode perceber, essa frase me acompanha há muito tempo, uns 10, 12 anos. Eu não sei de onde eu peguei essa frase, mas todos os momentos que eu optei por ter paz, por não entrar em conflito, eu tive guerra. Guerra com outras pessoas, guerra até com outras coisas. Quando eu optei por ter paz, minha mãe teve um AVC. Quando eu optei por ter paz, meu pai estava desempregado. Entende? Por isso que essa palavra veio tão forte no meu coração. Quando você pensar em ter paz, pense primeiro em ter guerra. Só é vitorioso quem vence a guerra. Bom, da mesma forma que ela significa para evitar conflito, você precisa estar preparado antes que ele venha. Nós, como os cristãos, sabemos que tem os dias bons e os dias maus. E as maneiras de vencer os dias maus é estando preparados para o dia mau. É claro, Lucas, mas você está falando que vai vir o dia mau e qualquer coisa e tudo mais. Não estou falando nada da sua vida, mas você sabe. Quem aqui tem pelo menos 5 anos de casa, de conversão? Quem está 5 anos na jornada? Vamos, levantem as mãos, por favor, interajam comigo. Então você sabe mais do que qualquer um aqui
que o dia mal virá. Pode ser que hoje você esteja num dia mal, pode ser que amanhã, pode ser que foi semana passada, mas ele estará. E aí você fala, pô, mas a gente já comentou, nosso Deus é um Deus de guerra também. Principalmente no Primeiro Testamento ali, ele mostra a força dele, o poder dele, ele liberta o povo dele. E lá em Eclesiastes 3, apenas para testificar o que eu estou falando e já ir para a palavra da Bíblia, Eclesiastes 3, 8 diz, tempo de amar e o tempo de odiar, tempo de guerra e o tempo de... Aqui reparem que primeiro ele fala de tempo de guerra e depois o tempo de paz. Ou seja, para você ter paz, você precisa passar pela guerra. Você precisa brigar. A paz, ela não é algo que você ganha, ela é algo que você conquista. Entende a diferença? Quando você ganha, você só ganha. Às vezes você perde, você nem liga para aquilo. Mas quando você conquista... Aqui eu creio que a maioria trabalha, eu já trabalhou na vida, mas eu tenho certeza que o primeiro salário que vocês teve, que vocês compraram algo, aquilo vocês lembram até hoje. Lembro que o meu primeiro salário eu comprei um lanche do Mac. Aquilo foi maravilhoso. Mas eu tenho certeza, por quê? Porque aquilo você conquistou. Você trabalhou um mês inteiro, ou sei lá, você trabalhou, você ralou por aquilo e você conquistou. Mas atenção, isso aqui, quando a gente fala de guerra, eu não quero que vocês entendam sobre guerra país contra país. Eu quero que vocês entendam de fato uma guerra espiritual. Eu não vou entrar a fundo e falar diversas coisas, mas eu quero que vocês entendam como uma guerra espiritual. Só que assim, com certeza você vai ouvir essa palavra e aí você vai pensar, mas será que existe mesmo? E aí é 2 pontos. Um de atenção, porque o inimigo, a primeira coisa que ele quer é te desacreditar. Não existe a guerra, você não está em guerra. Isso aí é balela, o negócio caiu ali, mas foi o vento. Não teve nada, aconteceu. Mas, se você sentiu isso, se você pensou nisso, fique tranquilo, porque é o seu sinal de que você tem uma parte sua que já está curada. O espírito está bem, talvez a carne não, mas o espírito está bem. Você está se autocuidando. Peraí, agora ficou muito alto. Agora, ok. O ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que a guerra ela não é ruim. Não sei se muitos aqui lembram, acho que foi minha primeira pregação aqui. Lembra quando eu falei do deserto? O deserto é a faculdade de todo cristão e tudo mais. A guerra, ela vem com o deserto. Você não consegue passar pelo seu deserto, passar pela sua provação sem estar em guerra. Só que por que eu quero que vocês vejam a guerra como algo bom? É melhor estar em guerra do que em paz. Porque na guerra, ela é necessária para o nosso crescimento. A gente aprende a perder, a gente aprende a ganhar. Na guerra, estamos atentos. Estamos atentos 24/7. Todos os dias por semana, todas as semanas do ano. Não existe uma brecha que a gente não ache na guerra. Por quê? Porque não queremos perder. E a guerra expõe as nossas guerras, as nossas brechas, nossas fraquezas. Na guerra também a gente aprende a ver a necessidade. A dependência. A gente aprende a depender de Deus. E aí, aqui eu tinha separado 2 comentários. Depois que eu vi um Rios que um pastor aqui fala, e eu percebi o porquê. Por que vocês me veem... vocês vêm terça, vocês me veem no som. Aí, às vezes, vocês me veem na mídia. Aí, hoje eu estou pregando. Ah, Lucas, você quer aparecer? Você é ambicioso? Não, é que eu tenho medo. Eu tenho medo de não depender mais de Deus. Tenho medo de vir e não sentir nada. Tenho medo de quando o pastor está aqui, ceando, ele fala lá, então partiu o pão entregado e tendo dado graças, o partiu e disse. Eu tenho medo de repetir com ele e não sentir mais nada. De quando todo mundo levantar, tomar o cálice, não amassar o copinho e falar amém. Eu tenho medo. Tenho medo de não depender mais. Entendam que, quando eu falo depender, e aí foi por isso que eu pensei nisso, e eu entendi que eu não quero aparecer, mas eu tenho medo. E tomem isso para vocês, não queiram aparecer, mas tenham medo. Medo de não estar diante dele. E aí eu essa passagem me trouxe Davi. Davi na primavera, quando os reis normalmente vão para a guerra, ele manda o seu general. Lembrando, Davi era um homem de guerra. Ele é um dos poucos na Bíblia que consegue conciliar os dois, mas ele era um homem de guerra. O palácio dele foi construído pelas guerras. Tanto é que algumas coisas Deus manda que não Davi construa, mas que Salomão construa, porque Davi era um homem de guerra.
E no momento que ele decide não ir para a guerra, que ele manda o seu general, ele vai dar um passeio no seu terraço, ele vai ter paz, ter 5 minutos. Aqueles 5 minutos que você entra no banheiro e ali, nossa, vou ter paz. Aqui meu filho não me alcança, meu esposo, minha esposa não me vê. E nesses 5 minutos que ele teve de paz, ele caiu. Todos lembram que a passagem, eu não preciso ler, está lá em 2 Samuel, mas ele precisou de 5 minutos para desgraçar quase que a família dele toda. Ele precisou de 5 minutos para o enorme legado que ele tinha construído, os 3 ou 4 livros que ele aparece como protagonista, ele precisou de 5 minutos para destruir. Ele precisou de 5 minutos para ter uma repreensão direta com Deus. E aí, além disso, eu acho que o que eu trouxe hoje de fato é algo rápido, eu ainda acho que eu estou falando mais rápido ainda, me perdoe. Mas eu falei da batalha, eu falei que o nosso Deus é um Deus de batalha, eu falei para vocês não verem a batalha, a guerra, como algo ruim. Mas afinal de contas, qual é o nosso campo de batalha? Quando eu digo nosso campo de batalha, novamente, eu não estou dizendo país contra país, lá a trincheira e coisa do tipo, eu estou dizendo nós. Aqui eu tinha separado que o seu problema não é o ser humano. Quando você se aproximar, quando você trombar com alguém que não é da sua religião, não é evangélico como você, talvez seja do candomblé, da Umbanda, o seu problema não é contra ele, é contra o espírito que está por trás dele. A sua guerra não é vencida com espadas, com facas, com armas ou qualquer coisa desse tipo, ela é vencida com oração. Uma coisa que eu acho que eu já falei isso aqui antes, não sei se vocês perceberam, todos os esportes que envolvem força, a força vem do joelho. Quando o cara vai arremessar uma bola, o que ele faz? Ele abaixa. Quando o golfista vai dar a sacada, ele tem que pressionar os joelhos e bater na bola. Quando um atleta vai chutar, ele faz assim e chuta. Então, se em tudo a força que a gente precisa está nos joelhos, por que você não vai ajoelhar e orar? Aqui, um dos versos que eu tinha separado para a gente entender que o problema não é o ser humano, e sim o espírito que habita nele, o espírito que está por trás dele, está lá em Efésios 6:12. Pois a nossa luta... Não passei, acho que é NVI, tá? A tradução. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entendem? As regiões celestiais têm muito a ver com... Quantos aqui, me respondam, por favor, já ouviu falar que tem 3 céus? 3 céus? Não sei qual que é o português correto. Céus. Então, as regiões celestiais estão no 2º céu. No final da pregação eu vou trazer um exemplo, eu vou explicar isso, eu vou trazer. E aí, em 2 Coríntios, também para abordar esse tema, tá? Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Aqui você tem 2 pontos. O primeiro, o diabo ele pode se fingir de bom. Ele era um anjo de luz, um dos anjos mais belos que Deus tinha. Mas ele também vai ter o final dele. Então, às vezes você pensa, nossa, fulano foi tão mal comigo e ele não vai ter o final dele. Fique em paz, infelizmente ele vai ter o final dele. Por que eu digo infelizmente? Porque ele também é um filho de Deus. Assim como você, ele não merece o inferno. O segundo ponto dentro do campo de batalha que eu trouxe é aonde começa a batalha. Porque normalmente a gente precisa entender aonde começa para a gente matar o problema pela raiz. E aí, lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lembre-se dessa palavra, fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Bom, em primeiro lugar, lembra que eu pedi para vocês lembrarem da palavra fortaleza? Fortaleza aqui, ela ganha um contexto de bloqueio, de buraco. O primeiro lugar que o diabo, o primeiro lugar que o inimigo vai brigar com você é na sua mente, é com você. Ele não vai para outra pessoa, ele vai brigar primeiro com você. Por que eu digo que ele vai plantar essa ideia na sua cabeça? Porque às vezes a ideia que você está fazendo, ou por aquilo que você está aplicando, não é uma ideia sua. Às vezes você não consegue aquele cargo, não é porque você é ruim, não, longe disso. É porque alguém disse que você é ruim e você acatou aquilo.
Entende? Um professor seu disse, você não vai conseguir isso, e aí você falou, não, eu não vou conseguir. Mas o seu professor não entende, ele não sabe onde o calo aperta, não é ele que vai pagar as suas contas. Ou se você tem que fazer uma faculdade de 5, 6 anos, não é ele que vai ter que estudar 5 ou 6 anos. Lembre-se disso. Às vezes a gente culpa o diabo, mas às vezes é uma pessoa comum enviada por ele. Eu não estou dizendo que a pessoa tem participação nisso, não, ela foi usada por ele. Da mesma forma que você foi atingido por aquilo, a vida dela vai ser atingida por aquilo também. Por que eu digo são ideias e normalmente elas foram plantadas na sua mente através de palavras? Porque a palavra tem poder, ela é um dos gatilhos do mundo espiritual. Pensem comigo, Deus criou o mundo usando as mãos? Não, Ele usou a palavra, Ele usou o verbo. Entendem o quanto a palavra é poderosa? Primeiro, para que vocês não digam sobre outra pessoa, e quando outra pessoa disser sobre você e você souber que aquilo não é verdade, para que você repreenda. Deus não veio com a mão e criou, não, Ele falou que haja luz. Ou seja, a escuridão é a ausência de luz, é as trevas, Ele disse que saia as trevas, que eu estou aqui. E aí, dessa mesma forma que Deus usa as palavras, não deixe que outras pessoas usem as palavras para você. Não deixe que a pessoa te maldiga. Não precisa repreender e sair na guerra já de cara com ela. Não, mas ela saiu. Senhor, eu repreendo o que ela disse. Eu não sei, porque eu não sei que calo que aperta aí, o calo que aperta aqui é diferente do que aperta aí, com certeza. Mas não deixe que a palavra de outra pessoa entre na sua mente e aquilo estrague a sua vida. E aquilo estrague o seu comportamento. Eu já trouxe isso algumas vezes aqui de, o irmãozinho, ele não me cumprimentou. Não deixe que o não cumprimentar, o responder, tire o seu comprometimento com Cristo. Não deixe que, por você, mas o pessoal nem está ouvindo eu tocando, o pessoal do som abaixou o som. Não deixe que isso atrapalhe a sua adoração. Não deixe que isso atrapalhe você de estar na unção. E um dos últimos pontos que aí eu queria explicar também sobre os 3 céus, como é que fala? Céus. Como eu vejo essa batalha? Obviamente, talvez para alguns, quem tem mais tempo de casa, ficou um pouco óbvio, outros talvez não, mas como que eu venço essa batalha? Orando. A gente está num culto de louvor e oração. Então como que a gente vence a batalha? Orando. Eu falei que nos esportes você usa a força o quê? Do joelho. Então, você ajoelha e ora. Aqui, trazer alguns pontos e aí explicar a questão dos 3 céus, trazer os pontos primeiros. Lá em Daniel 10, do 11 ao 14, Daniel 10, pode ser do 11. Ele disse, Daniel, você é um homem muito amado, preste bem atenção no que vou dizer. Lembre-se que eu fui enviado a você. Então ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia o que você decidiu buscar entendimento e se humilhar do que seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. No 13, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão, pois a visão se refere a a uma época futura. Bom, aqui quando a gente fala dos 3 céus, o primeiro é esse que nós vemos, o segundo é um que tem em cima dele, que é onde estão as potestades, tem anjos também, mas estão onde o inimigo está, onde o diabo está, onde ele reina. Em algumas passagens, eu perdi elas aqui, mas tem o rei do ar, dos ares, é o diabo que ele está falando. E o terceiro céu é onde Deus está. Aqui, para explicar o contexto, Daniel, quando a gente fala do jejum de Daniel, dos 21 dias, a gente se refere ao capítulo 10. E aí aqui ele teve algumas visões, sonhos, e pede explicação para Jesus, para Deus. E aí aqui, na primeira vez que ele ora, Deus ouve e manda manda Gabriel. No céu existiam 3 grandes arcanjos, Gabriel, Miguel e Lúcifer. Lúcifer, que era o anjo de luz, caiu. E quando vocês verem Gabriel na Bíblia, é sempre que ele está trazendo uma mensagem. Deus virá
Deus fará isso, Deus fará aquilo, é um mensageiro. E Miguel é como se fosse o general, quem resolve os problemas na pancada, quando precisa. E aí aqui, quando Daniel fala, Deus me ajuda, isso e aquilo, ele manda, vai lá Gabriel, e dê a mensagem, explique para ele. E Gabriel vai. E aí aqui no 13 ele fala, mas o príncipe do reino da Pérsia. Quando ele fala o príncipe do reino da Pérsia, ele não está dizendo a um homem, e sim a uma potestade. Ele está falando que um espírito maligno não deixou que ele chegasse a Daniel, para fazer de tudo com que Daniel fosse desacreditado, para que ele achasse que estava sozinho, que Deus não estava respondendo ele. E aí, quando Daniel passa os 21 dias orando, incomodando ali Deus, tipo, Deus me ouve, Deus me ajuda, Deus fala comigo, Deus vê e manda Miguel. E aí Miguel vai lá e acaba com tudo e Gabriel consegue entregar a mensagem. Mas eu quero que vocês entendam aqui, por que Deus ouviu ele? Como que a gente vence a batalha? É insistindo em oração. Daniel não recebeu a sua resposta no primeiro dia, no segundo dia ele voltou, no terceiro dia ele continuou orando, no quarto ele orou, no quinto ele orou, e assim foi até o 21º dia. Aqui, se Deus não te respondeu ainda, continue orando. Pare de desistir. Se você não tem a sua resposta, continue. O que faz você vencer a sua batalha, o seu problema, é a sua insistência. Deus, pode ser que Ele já te ouviu, com certeza Ele já te ouviu, mas às vezes o Gabriel está empacado em algum pedágio por aí, não está conseguindo chegar até você, mas continue insistindo, porque na hora pode ser que, dessa vez veio o Miguel, mas na próxima vez pode ser que venha o próprio Deus, pode ser que Ele venha, cabe com tudo e você receba a sua oração, a sua palavra, o seu milagre. Eu tenho muitos milagres para contar, não vou contá-los, mas pode ser que Ele venha e faça. E aí, comentei que seria algo rápido, para finalizar mesmo, eu queria só deixar um versículo, para que vocês lembrem que estar em guerra é mais importante do que estar em paz. Na paz, pode ser que a gente caia. Não estou dizendo que estar em paz não é bom, não estou dizendo que descansar não é bom, pelo amor de Deus. No 7º dia, ele descansou. Foi o 7º? Acho que foi, né? No 7º dia, ele descansou. Então, não estou dizendo que a paz é ruim, mas a paz sem atenção, a paz sem você estar em guerra, não é boa. E aqui, para finalizar, Tiago, primeiro capítulo de Tiago, a partir do verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da fé que vocês têm, prova de fé que os íntegros, sem lhes faltar nada. Onde que a gente vai ser perfeito e íntegro? No céu. Então entendam isso, a partir do momento que nós entendermos que nós teremos paz, nós teremos o céu, mas nós precisamos superar a guerra, você vai ter um caminho direto. Você vai sentar no sofá ali, mas você vai estar sempre orando por um irmãozinho que seja. Aquele irmãozinho que pisou no sofá, você vai estar orando. Por quê? Porque você entende que é guerra. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para restaurar. Então, a partir do momento que você entende isso, você está no caminho certo. Amém? Espero que da forma que falou comigo, espero que do jeito que eu entendi, espero que da forma que Deus falou comigo, de é melhor estar em guerra do que estar em paz, vocês entendam. Vocês levem para a vida de vocês. Eu entendi de uma forma, eu coloquei de uma forma, porque eu vivo uma forma. Mas vocês entendem outra forma e vivem outra forma, vivem outras coisas. Amém? Espero que vocês tenham entendido e... Pastor? Por favor? Palmas. Amém, queridos? Você acha que você vai ter paz algum dia? Eu acho que... Coloca aí 1 Coríntios 15, 26. Deixa eu ver se é esse versículo. 1 Coríntios 15, 26. Se você acha que você vai ter paz algum dia, lembre-se desse versículo. O que significa, queridos? Significa que nós estamos em guerra. O nosso último... Você já venceu esse inimigo? Você já venceu esse inimigo? Eu não venci ainda. O dia que você vencer esse inimigo, pode ser que você encontre a paz. Quando eu olho para a palavra de Deus, queridos, quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo isso
aos Coríntios, é porque a igreja, queridos, quando a gente olha lá atrás, você fala, pastor, mas muito tempo, a igreja acomodou, queridos, a igreja de Corinto, ela acomodou, tanto que você vê a primeira carta e a segunda carta, é Paulo chamando a atenção, poxa, vocês não foram salvos, mas agora vocês estão pecando, vocês estão abrindo mão das coisas de Deus para fazer a vontade de vocês. Entendam uma coisa, nós estamos em guerra. Jesus, ele não veio para trazer paz. Jesus, ele veio para quê, queridos? Para nos ensinar e para nos instruir, para nos mostrar de uma forma clara que nós estamos em guerra. Sabe, queridos, eu desisti de ir em alguns lugares. Por quê? Porque toda vez que eu vou para esse lugar eu arrumo encrenca. Toda vez que eu vou para um lugar eu arrumo encrenca. Então eu desisto, queridos. Por quê? Porque eu sei que é constantemente. Então eu tenho que viver de uma forma onde eu entenda que eu estou em guerra e eu vou saber lutar. Por exemplo, nessa guerra que nós estamos, eu tenho que tomar cuidado para não pecar, porque se eu pecar, eu me enfraqueço. Eu não vou ter força para poder continuar. Faz uma análise da sua vida, quando você está firme na igreja, você está louvando e você está vindo buscar a Deus, porque você está se santificando, você não vê porcaria no seu celular, você já conseguiu vencer, de assistir coisas na televisão, de fazer a tua vontade, aí de repente dá aquele desânimo, aquela chateação, provavelmente você pecou. Provavelmente você pecou. Aí você já deixa de vir uma semana para o culto, daqui a pouco 2, daqui a pouco só vem na ceia, né? E daqui a pouco não vem mais. Por quê? Porque você não aceitou as instruções. General, nós cantamos aqui, o nosso general é Cristo, homem de guerra. Então nós temos que buscar a instrução em Jeová, homem de guerra. Nós temos que buscar a instrução em Deus. Por exemplo, queridos, por que a nossa vida é uma guerra constante? O maior problema do ser humano é querer paz. Ah, pastor, agora que eu estou jovem eu vou casar para me ter paz. Casa? Isso mesmo, você vai ter uma paz que... Pastor, o que acontece? Vai intensificar as lutas. Olha só o que Deus fez, queridos. O povo do Egito estava escravo. Deus tirou eles do Egito, tirou para onde? Para a terra prometida. Queridos, que Deus tirou eles para a terra prometida? Nada. Deus tirou eles para a guerra. Deus tirou eles para a batalha. Aí Deus tirou, mostrou quem estava com eles, abriu o mar vermelho, fez com que o faraó, o homem mais poderoso do mundo, caísse diante dele, através de Moisés, através das pragas do Egito, levou para o deserto, abriu o mar vermelho. É eu que estou com vocês, preste atenção, mas quando chegar lá na frente, vocês vão ter que conquistar a terra prometida. Aí chegou lá na frente, ficaram com medo. Assim é na nossa vida, queridos. Deus, ele se revelou a você, ele mostrou que está com você, mas chega em determinada situação, você fica com medo. O que o Lucas pregou aqui, queridos, foi algo maravilhoso, algo grande. Cuidado que nós estamos em guerra. Vai começar um trabalho novo. Pastor, Deus me abençoou uma porta de trabalho, glória a Deus, aleluia, mas vai ter guerra lá. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você, vão ter pessoas que vão querer puxar seu tapete, vai ter fofoqueiro que vai querer envolver você em fofoca. É a mesma coisa aqui na igreja. Pastor, eu me converti, estou vindo aqui na igreja, esses irmãos é tão amoroso, como eu amo esses irmãos. Aí chega aqui na igreja, começa a ter luta. Por quê? Porque é assim, queridos. Aí vai ter um que vai falar mal de você, vai de olhar de cara feia para você, aí daqui a pouco você não quer vir mais. Agora, quando você entende que você está em guerra, porque o último inimigo significa que nós vamos enfrentar outros, viu? Se o último é a morte, significa que nós vamos enfrentar outros. Se o último inimigo é a morte, significa o quê? Que nós temos que ficar atento. E o Lucas falou uma coisa interessante: quando você está em guerra, você está atento. Quando você está passando por luta, você está atento, né? Agora, quando fica tudo bem, tudo maravilhoso, é que nem, por exemplo, uma mãe,
Às vezes a mãe está aqui, os filhos, tem alguns filhos desviados, mas está aqui buscando, orando, orando, aí de repente converte a família toda. Aí quem desvia é a mãe. Aí depois os filhos é na luta. Mãe, não, eu me decepcionei com a igreja. Falei, pastor, queridos. Às vezes o marido da mulher lá, o marido é um cachaceiro, a mulher está na igreja orando, Senhor, converta o meu marido, Senhor, converta o meu marido. Aí o marido converte, aí a mulher chega e fala, parece que você é casado com o pastor, está mais na igreja do que em casa. Aí o que aconteceu? O marido converteu, a mulher desviou. E o problema é que a mulher desviou, mas não sai da igreja, continua dentro da igreja. Porque quando a pessoa desvia e sai da igreja, queridos, aí não é mais problema nosso. O problema é quando desvia e continua dentro da igreja. Esse é o problema. Aí se torna o quê? Ao invés de ser um filho da promessa, se torna uma filha da sanguessuga. Cuidado, queridos, com pessoas que reclamam de tudo, viu? Comece a andar com pessoas que agradecem por tudo. Agradecem por tudo, viu? Então analisa essa palavra, queridos, que o Lucas trouxe. E é uma frase forte. A gente escuta constantemente. No domingo eu falei aqui que é na guerra que nascem os heróis. Para que haja paz é necessário ter guerra. Me fala o país que todo mundo quer morar. O país que o pessoal gosta de ganhar dinheiro, quer ir morar. Não vamos falar propaganda desse país não, mas pensa na sua cabeça aí. Um país aí que na hora que você olha para esse país, você já lembra da águia. Mas lá é tranquilo, as ruas são seguras. Agora me fala, belicamente falando, qual que é o país mais poderoso do mundo? Qual que é o país que está mais preparado para a guerra? São eles, por quê? Porque eles sabem que só conseguem manter a paz se eles forem bons na guerra. Entenda uma coisa, queridos, não pare de lutar jamais pela sua família, pela sua vida. Sabe, para de reclamar, para de falar mal. Entenda que nós estamos em guerra. Quem aqui quer sair da guerra? Cadê o versículo? Põe um versículo lá que eu não lembro. Quem aqui quer sair da guerra? Eu vou te ensinar um segredo para você sair da guerra. Está salvo aí? Quem lembra aí? Eu falei 1 Coríntios 15, 26. É primeira ou segunda? 1 Coríntios 15, 26. Se você quer sair da guerra, é só você enfrentar o último inimigo. Quem está disposto? Quem está disposto? Vocês não querem morrer, não? Ninguém quer morrer. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Nós já morremos. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós temos que ter força para ficar com Ele até o final, porque quando chegar no final, na hora que esse inimigo vir derrotar a gente, eles vão quebrar a cara, queridos. Por quê? Porque eles já vão saber que nós já estávamos mortos. Por que Jesus ressuscitou, queridos? Porque Jesus, ele já nasceu morto para esse mundo. Jesus não conquistou nada nesse mundo. Jesus não adquiriu riqueza neste mundo. Tudo que Jesus usufruiu, queridos, foi de alguém. Entenda uma coisa. Você quer paz? Morra. Porque aí você vai ter a paz que a Bíblia promete. E você, quando ouviu falar isso no início, você questionou, porque você conhece a palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. Sim, quando nós morremos, nós enfrentamos. Por que a maioria das pessoas do mundo não quer se entregar para Jesus? Porque não estão a fim de enfrentar esse inimigo que nós enfrentamos todos os dias. Porque quando você morre, você encontra essa paz que excede todo entendimento. Aí não importa a situação que você está vivendo. Se tiver ruim financeiramente, você está em paz. Se tiver guerra na nação que você está em paz. Por quê? Porque morrendo em Cristo, você adquiriu a paz que excede todo entendimento. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Amém? E é isso mesmo, é para dar um nó na sua cabeça, para ver se você morre de uma vez desgramado.
Para de achar que as coisas têm que ser do seu jeito, está na hora de morrer, só. Não existe, não tem como ter essa paz se não houver morte, né? Pensa bem, eu estava conversando com uma jovem, e a conversa que eu fiz com essa jovem marcou muito a minha vida, porque nós somos assim: pastor, me ajuda em oração para mim escolher a minha profissão. Eu falei, ajudo? Então o que você quer ser? Você quer ser médica? Ah não, pastor, mas eu não levo jeito, eu não gosto de sangue. Então tá, você quer ser cientista, biologia, quem sabe Deus te usar para descobrir uma cura? Ah não, pastor, também. Então você não está disposto a fazer o que Deus quer, você quer fazer o que você quer. Quando a gente está disposto, queridos, a fazer o que Deus quer, pode ter certeza de uma coisa: você vai fazer aquilo que você não quer. Pensa nisso, viu? E não tem como fugir da guerra, é impossível. Por isso que você tem que fazer bem as suas escolhas. Porque às vezes pode ser que você tenha paz que excede todo entendimento no seu coração, mas aí você escolhe casar com uma pessoa que não tem. Aí o que vai acontecer com a sua paz? Tchau, filho. Tchau. Aí você escolhe trabalhar num lugar que não era para você trabalhar. A paz? Tchau. Quando você morreu para você e para o mundo. Então o que vai reinar nas suas decisões é as decisões de Cristo. Amém? Por isso que é fácil a gente saber se as escolhas da pessoa vai trazer luta ou vai trazer paz. É fácil, queridos, porque a maioria das escolhas que as pessoas fazem, elas nem pensam em Cristo para escolher, elas fazem porque querem, porque é desejo delas. Guarda essa palavra no seu coração, aceite a guerra e morra para Cristo. Morra, é para Jesus, queridos, sabe, morra. Quantas vezes, queridos, eu enfrentei uma luta muito grande no início da minha conversão. Você vai continuar indo para a igreja? Vou. Então você vai sair de casa. Eu saí de casa. Fazer o quê? Você vai perder essa oportunidade, um trabalho maravilhoso, você vai ganhar uma fortuna. Vou perder. Você vai deixar de trabalhar com isso? Vou deixar de trabalhar com isso. Por quê? Porque eu sei que isso não é coisa boa. Mas por que você vai fazer isso? Porque não sou eu quem vivo mais. Eu já morri. Agora eu estou em paz com as minhas decisões. Porque agora é Cristo que vive em mim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor para conosco, Pai. Obrigado, ó Deus, por nos lembrar, Senhor, que nós estamos em guerra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, Senhor, que nós temos inimigos a serem vencidos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, Senhor, que os nossos inimigos, Senhor, não é carne nem sangue, Senhor. Os nossos inimigos são os principados, as potestades, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, Senhor, que estando em Ti, Senhor, há segurança, há força, há ânimo, há ousadia para continuarmos, ó Deus. Agora eu te peço, Senhor, leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua segurança, ó Deus, e nos dê uma semana abençoada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, igreja. Vão em paz, em nome de Jesus.